gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês de forma bem detalhada como que eu faço para conseguir me alimentar bem durante a semana, separando um único dia para cozinhar tudo e não me preocupando mais com esse assunto ao longo dos outros dias. Há exato um ano atrás eu compartilhei um vídeo com esse mesmo tema aqui pra vocês e ele foi responsável por trazer muitos de vocês que estão aqui. E hoje resolvi trazer a versão atualizada dele porque durante todo esse ano muitos outros vídeos de comidas da semana apareceram aqui nesse canal, mas nenhum outro eu parei de fato para explicar e relembrar aqui como que eu faço para me organizar em relação a esse tema. Então é isso que vamos fazer aqui no vídeo de hoje. Então já adianto que nesses primeiros minutinhos aqui do vídeo eu vou dar todo o contexto geral. Na segunda parte do vídeo a gente vai ter todas as receitas e no final o armazenamento. Então fiquem à vontade para pular para a parte que mais faz sentido aqui desse vídeo e vamos lá para a etapa que eu considero mais importante, que é o planejamento. Então, antes de abrir a geladeira, pegar tudo que tem lá dentro, já começar a cozinhar, a gente precisa entender para quem que a gente vai cozinhar, quantas refeições a gente vai precisar cozinhar, o que é que a gente precisa antecipar, vai ser almoço, jantar, vai ser só almoço, vai ser só jantar, quantas pessoas vão comer em cada uma dessas refeições. Então, toda essa parte de análise de cenário é importante acontecer antes de colocarmos a mão na massa. Então, considerando o cenário daqui de casa, somos duas pessoas, eu e o meu marido, e as refeições que a gente antecipa, que eu gosto de preparar antes, é o almoço. Obviamente, o que eu preparei aqui para o almoço a gente também pode comer no jantar, mas entendemos aqui, diante da nossa rotina, que não faz sentido pra gente cozinhar comida para almoço e para jantar todos os dias, porque à noite, às vezes, a gente gosta de comer uma coisa um pouco diferente, algo com uma carinha mais de lanche do que de refeição. Então eu preparo 100% dos nossos almoços e no jantar, se a gente quiser comer um dos almoços que eu preparei, tudo bem. Ou se a gente quiser resgatar alguma coisa que tá ali congelada no freezer, também pode, ou a gente prepara uma outra coisa aí pra comer. Então, primeiro, considerando o nosso cenário aqui, é refeição para duas pessoas e só o almoço que eu gosto de preparar logo nesse dia aqui que eu escolhi para preparar as comidas da semana. Depois de entender aqui, né, quantas pessoas são, quais refeições e todo esse cenário assim prévio, a gente vai para a definição do cardápio. E para definir o cardápio, eu levo em consideração aqui duas coisas principais. A primeira delas é que um prato perfeito pra gente aqui em casa leva 3 grupos alimentares. E aí eu vou ser bem leiga aqui no momento em que eu estiver falando, eu não sou nutricionista, mas pra dar pra entender, são 3 categorias de alimentos diferentes que compõem o nosso prato, que são as proteínas, e aí pode ser ovo, carne, peixe, frango, tá aqui dentro desse rol de proteínas. A segunda categoria são os carboidratos, e aí podem ser arroz, feijão, macarrão. A gente coloca aqui nessa divisão os grãos também, então feijão, grão de bico, lentilha, só pra ficar mais fácil aqui da gente distribuir no nosso prato perfeito, digamos assim. E o terceiro grupo, que são os legumes. E aí podem ser tanto os crus, que eu gosto de comer em forma de salada mesmo, ou cozidos, refogados, assados, que eu faço também aqui nesse momento que eu estiver preparando as comidas. Sabendo então que cada prato nosso contém essas 3 categorias de alimentos, na hora de definir o cardápio eu levo em consideração a escolha, né, com base aí nessas 3 categorias. Já teve um tempo que eu escolhia pelo menos 3 de cada um aqui pra fazer, mas hoje eu não me prendo muito a isso. Tem semana que eu faço uma proteína só e é o que a gente acaba comendo ao longo da semana, tem semana que faz 2, 3... Varia muito, eu acho que isso é muito livre, pelo menos aqui em casa, já que a gente não tem nenhum problema de comer a mesma comida todos os dias se for necessário. Então eu faço com o que dá, se no dia que eu separei pra fazer as comidas eu tenho mais tempo, eu faço mais opções, se eu tenho menos tempo eu faço ali só o básico. Às vezes eu faço um carboidrato só e aí como quando acaba no meio da semana eu já faço outro. Então assim, varia muito em relação a isso de acordo com a semana que eu estou vivendo e com a dinâmica aqui de casa. Mas o ideal, pra mim, é pensar em 2 menus diferentes. Então, um prato que contém esses 3 grupos que eu comentei, e o outro prato que contém os outros 3 grupos que eu comentei. E um outro ponto que eu levo em consideração também na hora de definir o cardápio é a execução, a natureza do preparo. Então eu evito usar coisas que precisam ali do mesmo modo de preparo. Então, se todas as proteínas que eu for fazer vai ao forno e meu forno não dá tudo, eu já evito. Então se eu faço uma carne no forno, eu não vou fazer os legumes no forno também.
faço refogado. Se eu vou fazer a carne refogada, aí os legumes eu posso fazer no forno. Eu tento variar a forma de preparo para que eu realmente não fique muito tempo na cozinha tendo que esperar o alimento ficar pronto para daí começar outro. Então eu gosto muito de ir variando e já fazendo um enquanto eu tô fazendo o outro e por aí vai. Então são esses dois pontos aí que eu levo em consideração, né, na hora de definir o cardápio. Depois a gente vem para a parte da execução, que é o que a gente vai fazer agora. Então, explicando pra vocês aqui qual foi o cardápio que eu escolhi fazer hoje. E como eu falei, não se prendam muito aí em variedade, né, que eu defini, mas eu pensei em dois menus aqui principais. Para um menu, eu vou fazer tilápia com purê de batata e brócolis e cenoura como legumes. Para o menu número 2, eu vou fazer carne de panela com macarrão e vou consumir com a minha salada crua que eu já tenho na geladeira, que eu posso mostrar pra vocês também como uma forma de ideia. E eu vou preparar feijão também, porque o meu marido esteve vegetariano durante um tempo, agora tá voltando a comer frutos do mar eventualmente, então um dos pratos dele, ao invés de ser a proteína animal, eu vou colocar o feijão, que é uma fonte de proteína muito significativa também. Então vão ser esses os preparos aqui que eu vou fazer agora. E vamos lá! Depois de toda essa introdução aí, vamos colocar a mão na massa e vamos para a parte número 2, que é a execução. A primeira coisa que eu gosto de fazer é separar tudo que eu vou cozinhar e colocar sob a minha visão aqui para conseguir ver e de fato entender aqui tudo que será preparado no dia. Então aqui eu tenho o feijão, que eu deixei de molho desde ontem, vamos levar para pressão, o macarrão, o purê de batata, né, a batata pro purê, brócolis e cenoura que eu vou fazer refogados, ou no forno, ainda não sei, até lá a gente vai decidindo também. O músculo, que eu vou fazer carne de panela, a tilápia tá ali do lado, terminando de descongelar, e aqui eu tenho também cebola e alho, que ajuda muito nesses preparos. Então ter o alho cortadinho e cebola também já cortados, já facilita muito, porque essa parte aqui a gente já não vai precisar fazer. Então, pra adiantar aqui o processo, o que é que eu vou fazer? Vou colocar logo o feijão pra cozinhar, porque pra ele cozinhar eu só preciso de cebola, alho, que eu já tenho aqui. Coloco o feijão na pressão, porque assim que ele sair, eu entro com a carne, que também vai cozinhar nessa mesma panela. Enquanto o feijão tá aqui de molho, eu venho aqui pra parte dos legumes pra cortá-los. Então eu vou cortar, descascar todas as batatas, descascar todas as cenouras e cortar, e lavar e cortar os brócolis. Então a gente vem aqui pra essa parte, que é o tempo que o feijão muito provavelmente já ficou pronto, e depois a gente começa a fazer a carne. Então é sempre válido fazer essa pincelada assim em geral, o que é que eu preciso fazer em cada momento, pra que a gente já tenha aqui meio que um guia, né, um norte, e vai fazendo as coisas numa ordem aqui que faz sentido. O macarrão, ele é bem rapidinho, eu vou deixar por último, ou quando sobrar um tempinho aí eu coloco água pra cozinhar pra fazer, porque o macarrão eu preciso ficar de olho, né, pra que o tempo não passe exageradamente e ele fique molho. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês aqui literalmente a ordem em que eu for fazendo as coisas. Então, não vai ser uma receitinha sequenciada, porque enquanto eu deixo fazendo uma coisa aqui, eu já começo fazendo outra, e assim a gente vai. Então aqui, pro feijão, já coloquei ali uma água pra ferver, pra fazer o feijão aqui. E aqui agora eu vou refogar alho e cebola, porque eu já gosto de cozinhar o feijão no tempero. Então eu já vou colocar aqui bastante, sem economia. E aqui agora eu vou deixar refogar bem essa cebola e alho. Enquanto isso, eu já vou aqui pro brócolis, que eu preciso lavar. Então eu já vou colocar ele de molho na água com água sanitária, enquanto a cebola refoga aqui, vai levar uns minutinhos. E assim a gente vai adiantando tudo que dá. Ó, cebola e alho aqui já bem refogados. Eu vou colocar aqui agora o tempero que eu uso pro feijão, que é tempero baiano. Tô só com um restinho aqui, mas eu tenho outro já na embalagem pra mostrar pra vocês, ó. Compra assim no mercado. E aqui ele tem, ó, sal, pimenta do reino, coentro, cominho, orégano, cúrcuma, pimenta vermelha. Enfim, um monte de coisa aqui, um monte de temperinho que eu acho que fica uma delícia, combina muito com o feijão. E agora eu já vou colocar aqui o feijão. Colocar aqui agora o feijão que eu deixei de molho. Misturo bem aqui no tempero.
Esse tempero que eu coloquei já tem sal, mas eu coloco mais um pouquinho de sal. E pronto, gente. Aqui agora eu vou colocar a água, que já tá ali fervendo, ali atrás, até cobrir. E aí eu tomo cuidado pra não colocar muita água, porque como aqui já tá temperado, se eu colocar água em excesso e depois ficar muito caldo e eu tirar, vou tirar um pouco do sabor também. Então eu não coloco nem pouca água a ponto de secar e aí ficar ruim, e nem muita água que depois eu tenho que retirar. Então se ficar pouca água, depois a gente coloca mais, mas se for muito e a gente tirar, a gente vai tirar bastante do caldo. Então vou colocar aqui. Agora eu gosto bastante do caldinho do feijão. Eu não sou muito fã do feijão com caldo muito grosso, então eu prefiro aquele caldo mais ralinho, o grão mais inteiro também. Não gosto do grão muito molinho, então tudo isso é preciso levar em consideração aí na hora que estiver fazendo o feijão. Então eu vou colocar aqui, eu já coloquei água. Dá pra ver aí até onde eu coloquei, né? Tá até aqui assim, ó. E agora eu vou tampar a panela. Vou até mudar pra aquela boca ali de trás. E vou deixar cozinhando bem. Vou deixar o feijão ali na pressão por uns 10 minutinhos. Então quando pegar a pressão eu conto 10 minutos e desligo. Se for necessário eu ligo de novo. Porque eu não, como eu comentei, eu não gosto do feijão com muito mole. E ele já ficou de molho durante várias horas, né? Então ele naturalmente amolece um pouquinho mais do que se eu tivesse pego o feijão agora cru, assim, sem deixar de molho pra cozinhar. Então agora vamos para as nossas batatas descascar e colocar pra cozinhar. Pegou ali a pressão, eu vou contar 10 minutos agora e depois desligo. Eu prefiro tirar a casca antes de cozinhar, mas se você preferir tirar a casca depois, também não tem problema nenhum. Então vou descascar tudo aqui. Quando finalizar, eu mostro aqui pra vocês. Tava esperando aqui só a panela de pressão terminar o tempo, porque ela faz muito barulho e eu não consigo falar ao mesmo tempo. Então acabei de desligar, acabou de apitar aqui, eu coloquei no timer do próprio fogão. Então eu vou deixar o feijão sair a pressão sozinho, porque ele continua cozinhando ali um pouquinho. Então eu não preciso acelerar a abertura ali da panela. A batata eu acabei de colocar aqui também pra cozinhar. Vou colocar a tampa e assim a gente acelera o processo aqui de cozimento. E agora aqui eu vou guardar aquelas 4 batatas. Eu achei que já estava suficiente aqui na panela as que eu cortei. Vou deixar separado se precisar fazer mais alguma coisa. E vou aqui agora descascar essas cenouras e cortar. E acho que eu vou fazer elas refogadinhas mesmo. Ó, a cenoura, eu decidi que eu vou cortá-la assim, com o descascador mesmo, fazendo tiras. Então aqui, ó. Vou fazer ela em tirinhas assim e vou refogar com azeite, sal, manteiga, pimenta do reino, acho que vai ficar bem gostoso. Então eu só vou fazendo assim. A pressão do feijão já saiu ali, eu já vou só finalizar essa cenoura e já abrir, porque aí eu já consigo começar a carne. Eu já vejo se o feijão tá bom, se ele não vai precisar cozinhar mais. Se não precisar, eu já consigo fazer a carne. E aqui, quando eu vou fazendo isso, chega um momento que fica ruim de fazer, porque a cenoura fica bem fininha. Daí quando chegar nessa parte eu vou cortar em rodelinhas. E aí eu acho que eu faço junto com o brócolis, se sobrar uma quantidade legal. Se não, eu guardo e deixo pra uma outra ocasião. Vamos agora aqui abrir o feijão. Já não tem mais pressão nenhuma. E ó, aqui a água deu uma boa sacada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas os grãos ainda estão bem inteirinhos. Vamos ver se eles estão, como que tá o sabor, como que tá aqui a textura. Ó, tá sem sal e dá pra cozinhar um pouquinho mais. Tá bem apimentadinho, porque o tempero baiano tem pimenta e eu gosto de colocar bastante. Então eu vou colocar aqui mais sal, mais água. Vou deixar ele ferver aqui, mas sem pegar a pressão de novo. Vou deixar só ele aí fervendo um pouquinho mais.
Enquanto isso, vamos para a cenoura, que eu vou fazer nessa frigideirona aqui, nessa wok. Coloquei um pouco de azeite aqui na panela. E vou entrar com a cenoura. Sal. Pimenta do reino. A cenoura tá quase pronta, vou colocar só um pouquinho de shoyu para dar um sabor a mais. E vou reservar porque eu gosto que ela fique ainda um pouquinho al dente. Vou colocar nessa vasilha aqui. Agora aqui nessa mesma boca eu vou cozinhar o brócolis. Não vou nem lavar a panela, vou colocar água aqui pra ferver. Nesse panelão mesmo. Assim que ferver eu coloco o brócolis por alguns minutinhos. Deixa eu ver aqui o feijão agora. O feijão tá uma delícia. Vou até deixar aberta aqui a panela. Vou deixar por mais 5 minutos aqui no máximo. Vou até botar no timer, que ele já tá quase no ponto. Olha agora a batata. Aqui também já dá pra fazermos o purê. Vou desligar. Coloquei ali o feijão na vasilha já, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E vou agora ferver aqui esse brócolis por poucos minutinhos. Eu quero dar uma pré-cozida. Daí quando eu tirar aqui, vou levar uma parte pro congelador, do jeito que sair aqui. E a outra eu vou... Na verdade eu tô na dúvida se eu vou refogar ou se eu vou congelar tudo. Porque eu já tenho bastante cenoura ali. E tenho bastante salada crua também. Então eu fico com receio de desperdiçar. Então acho que eu vou só cozinhar e colocar pra congelar esse brócolis. Isso aqui é o que chama de branqueamento. Os brócolis ficam bem verdinhos quando a gente faz isso. Vou deixar eles ferverem aqui. Depois eu vou colocar numa vasilha com água gelada. Deixei o brócolis ali em água fervente por 5 minutos. E agora eu vou jogar aqui nessa água que tá gelada. Eu tirei do filtro para que a gente interrompa o cozimento desse brócolis. Então ele levou um choquezinho ali em água fervente. E agora ele vai levar outro choque para parar de cozinhar. Aí daqui a gente pode congelar. Fica ótimo depois para fazer refogado, aí pode cozinhar no vapor, dá pra fazer do jeito que quiser aí consumir. Vamos lá que nós já estamos acabando aqui os processos. Vamos pra carne de panela agora. Vou ligar aqui e colocar azeite. Deixar a panela esquentar. E eu nem lavei a panela, tá? Tá com a panela do feijão aqui mesmo. Mas não tem problema. E já tô colocando aqui atrás água pra ferver, pra cozinharmos a carne. A panela já tá bem quente, vou colocar os pedaços da carne um a um. Essa parte aqui da gordura mais entranhada eu acho que eu deveria ter separado. Mas eu vou fazer tudo aí. E aqui agora eu vou colocar sal. Bastante pimenta do reino. Escorri o brócolis ali da água fria e coloquei em saquinhos assim, separei em 2 e vou levar pro freezer e vou levar eles assim bem abertinhos, porque depois que congelar eu consigo pegar a quantidade que eu quiser e não fica um grande bloco aqui de brócolis. Daí esse brócolis está pré-cozido, então depois eu consigo jogar direto na frigideira, consigo triturar e fazer arroz, consigo colocar no forno, dá pra fazer com macarrão, várias possibilidades. Fritou bem aqui de um lado, agora eu vou virar todas essas carnes. Vou tirar aqui a batata pra gente já fazer o purê e trazer essa carne pra cá, que a boca é maior. Continuar refogando aqui, assim que ela fritar ainda um pouco mais, eu coloco alho e cebola e agora eu vou ali partir pro purê. Ó, eu vou aqui agora pro meu jeitinho bem simples de fazer purê. Escorri a água, mas deixei um pouquinho de água aqui no fundo. Não sei se vocês conseguem ver que tem um pouquinho de água. Nada muito significativo. Daí vou colocar manteiga, quantidade generosinha.
Um pouco de leite. E o leite eu vou colocando aos poucos mesmo pra ver se vai precisar. Sal. Pimenta do reino. Vocês viram que eu uso pimenta do reino e sal em tudo. Daí aqui o fogo tá desligado. E eu vou amassar com um machucador desse aqui. Então por isso que a batata, no dia que eu faço purê, geralmente é a primeira coisa logo que eu boto pra cozinhar. Então hoje eu botei o feijão, logo em seguida eu já fui pra batata. Porque eu deixo ela cozinhando lá bastante tempo. Eu esqueço mesmo, deixo a batata no fogo, não fico contando muito tempo não. Eu também não ligo do purê ficar mais rústico assim, como eu costumo chamar. Mas se você preferir que ele fique mais lisinho, daí passa num espremedor mais fino, enfim. É que não acho que precisa de mais leite, nem de mais manteiga, nem de nada. Só vou experimentar aqui o sal, mas eu acho que ele já tá bem bom. Aí venho com uma colherzinha assim um pouco mais firme, que eu possa conseguir amassar também assim um pouquinho. Pra mim já tá ótimo. Então se você gosta de um purê mais cremoso, daí coloca mais leite. Se quiser bater num processador, aí fica realmente a critério, a preferência. Mas eu gosto dele assim, ó, bem roxo. Agora a carne, eu não entendi porque ela juntou um pouco de água aqui. Quando eu virei, eu acho que a boca tava muito baixa. Mas eu já vou colocar aqui cebola, vou botar bastante cebola. Alho também bastante. Vou colocar aqui também uma colherzinha de extrato de tomate. E agora eu vou colocar água até cobrir e deixar cozinhar bem essa carne. Pronto, aqui agora ela vai passar uns bons minutos na pressão. Vamos aqui agora pra tilápia. Só falta ela e o macarrão. Finalizamos tudo que temos pra fazer. 3 filés de tilápia. Eu vou fazer só esses 3. Daí a gente vê se vai ser suficiente ou não. Pra fazer essa tilápia eu também faço de uma forma muito simples, que é só com sal e lemon pepper. Lemon pepper é esse temperinho aqui, que é só limão e pimenta. Dá pra ser também o limão, especificamente, né, assim, a fruta. O limão propriamente dito, era essa a expressão que eu tava procurando. E a pimenta do reino também. Daí eu vou jogar aqui. Vou ligar ali o fogo, colocar os filezinhos e aí eu tempero do outro lado também. A panela ali já tá quente, agora eu vou colocar os filezinhos. Carne continua ali na pressão, o peixe ficou pronto. Eu acabei fazendo nessa panela que é curvada, aí quebraram alguns na hora de virar, mas não tem problema, ficou bem gostoso. E ali agora eu vou colocar o macarrão para cozinhar. Desliguei ali a carne, vou esperar sair a pressão, mas o que é que nós temos aqui? Macarrão ali no cantinho, a cenoura refogada, feijão, purê de batata e peixe. Matheus chegou aqui do trabalho tem pouco tempo, ele já comeu ali um pouquinho do purê e do feijão e já aprovou. Então eu vou dividir aqui agora nas vasilhas e vou explicar essa parte aí pra vocês como que eu faço. Até sentei aqui pra explicar pra vocês como que eu faço a parte do armazenamento. E aí aqui em casa a gente tem 2 cenários. Tem o meu cenário que passo o dia em casa, que trabalho de casa. Então, pro meu almoço, eu não preciso ter as marmitinhas já prontas. Eu posso simplesmente deixar as comidas em vasilhas e na hora do almoço eu só coloco no prato. E isso pra mim até facilita e deixa mais versátil, porque eu planejei, por exemplo, tilápia com purê de batata. Mas pode ser que no dia de almoçar eu queira comer macarrão com tilápia. Então, não preciso necessariamente ficar presa à estrutura que eu criei na minha cabeça na hora de fazer os pratos. Então eu tenho deixado as comidas pra semana nas vasilhas mesmo e eu vou e monto, né, na hora do almoço. Só que Matheus trabalha na rua todos os dias, ele sai pra trabalhar todos os dias, então ele precisa das marmitas. Em algumas semanas a gente deixou as comidas aí em vasilhas grandes e na hora de ir pro trabalho só montar nas vasilhinhas. Mas nessa semana, eu acho que vai ser assim mais fácil para as outras semanas também,
a gente já vai montar nas vasilhinhas e ele pega individualmente e leva. Hoje é uma segunda e agora já estamos na segunda, finalizando o dia, né? Comecei a fazer aqui as comidas da semana já no final da tarde. Então ele vai precisar de comidas para amanhã e ele também vai precisar a partir de amanhã, no caso, para a próxima segunda-feira também, porque quando chegar a segunda-feira ele vai sair para trabalhar e eu ainda não vou ter feito as comidas daquela semana. Então por isso eu preciso fazer 5 marmitas. Com certeza absoluta, uma delas eu vou congelar, que é a da segunda-feira que vem, e 4 eu posso deixar na geladeira. Só que aí, pra cada semana, obviamente vai ser uma realidade, porque ele tem eventualmente algumas reuniões que acontecem na hora do almoço, eventualmente ele também almoça fora, tem algumas situações assim que acontecem, então pra que não, né, perca a comida, a gente já pode deixar aí congelada na partida, porque se você for congelar, o ideal é que congele no dia que a comida foi preparada. Deixar na geladeira e daqui a alguns dias congelar já não fica tão legal assim. Então, aqui agora eu vou preparar 5 marmitinhas. Vou ver quanto que eu vou deixar na geladeira, quantos que eu vou congelar. Vou decidir aqui até o final desse vídeo, eu conto pra vocês. E aí eu vejo o que é que faz sentido deixar na geladeira pra eu almoçar. E se tiver muita comida, eu também congelo, que é bom ter alguma comidinha aí congelada pra casos de emergência. Então vou agora dividir as comidas nas vasilhas dele, então ele não precisa da carne que ainda tá ali finalizando. O dele vai ser só feijão, purê de batata, tilápia e a cenoura, que eu vou montar aqui as marmitinhas. Vamos lá. Estão aqui as comidas e as vasilhinhas que eu vou guardar. No outro vídeo, de um ano atrás, eu montei em vasilhinhas de plástico e gerou bastante dúvida, mas eram vasilhas próprias para micro-ondas, tá? Ao longo do tempo eu adquiri essas aqui de vidro, que eu vou deixar no box de informações caso vocês queiram saber mais detalhes aqui delas. E eu esquento sempre no micro-ondas. Outra dúvida é sobre a quantidade de comida que eu vou colocar aqui nessas marmitas. Hoje, em especial, eu não vou pesar, eu vou aqui pelo olho mesmo. Mas isso é extremamente individual, gente. Eu acho que muita gente perguntou no vídeo passado sobre a quantidade de comida que eu coloquei em cada vasilha, mas eu não acho legal ditar uma regra em relação a isso, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então eu vou colocar aqui, vou fazer uma de purê, e aí eu tô colocando o purê aqui no meio, pro feijão não escorrer. Ficaram assim as marmitinhas. Matheus pediu que tivesse 2 opções com carne e 3 opções vegetarianas. Então as opções vegetarianas foram essas: macarrão, feijão e cenoura, feijão, purê e cenoura, feijão, purê e cenoura e purê, tilápia e cenoura, purê, tilápia e cenoura. Então ficou assim dessa forma. Daí o purê já finalizou, não sobrou, o feijão ainda tem um pouquinho ali e macarrão ainda tem bastante. Essa quantidade eu acredito que é suficiente para eu comer ao longo da semana. Ainda tem um filé de tilápia aqui que talvez eu até jante hoje já. E ainda tem a carne que tá ali, que vai ser bastante carne também, muito provavelmente, que é uma quantidade que dá também para toda semana. Eu fiz 500 gramas de carne e eu como aí menos que 100 gramas por dia, né? Então, considerando aí até o final da semana, é suficiente. Vou abrir aqui a carne. O cheiro tá bom. Tá bonita também. Ela tá bem molinha, ó. Nossa, desfiando. Eu tô colocando zero força aqui no garfo. Inclusive, eu fiz pensando em desfiar mesmo toda. Acho que eu vou fazer isso agora. Eu vou experimentar aqui, ver se precisa de mais alguma coisa. Delícia! Vou desfiar tudo aqui agora. E tá pronto. Desfiei bem aqui a carne. Agora eu vou voltá-la pra esse caldinho que ela foi cozida. Vou colocar aqui pra reduzir bem e vou colocar um pouco mais de sal que eu senti que tá precisando. E aí a gente finaliza a carne, que tá muito saboroso. Tá aqui o resultado final das comidas. Aqui são as 5 marmitas de Matheus. Daí a gente vai congelar 2. Vamos deixar 3 na geladeira. Então, se ele realmente for comer as 4 essa semana, daí a última
a gente descongela, só pra não correr o risco de desperdiçar. Foram as outras comidas que sobraram. Então aqui é o que a gente tem de cenoura, aqui feijão, o macarrão, o filé de tilápia. Então eu fiz 3, coloquei 2 aqui pra Matheus, sobrou 1. E aqui a carninha que eu tirei da panela, eu deixei reduzir bem. Está bem suculento. Eu tô com vontade de comer isso aqui com pão. Se tivesse um pão francês aqui, eu ia comer. Talvez eu coma com pão de forma mesmo. E eu tô deixando ela aberta aqui pra poder esfriar. E aí, isso aqui eu vou deixar na geladeira. Essa parte aqui. E esse feijão eu vou congelar. Aqui é uma porçãozinha assim que dá pra um almoço. Mas eu não gosto de comer feijão com macarrão. Então muito provavelmente eu vou acabar comendo macarrão e não vou comer o feijão. Por esse motivo eu vou congelar. Tô pensando se eu congelo uma parte dessa carne também. Talvez eu faça isso. Congele um pouquinho dela. Porque como tem a tilápia também, pode ser muita proteína aí pra eu comer ao longo dos dias. Isso pro que eu consumo todos os dias. É válido ressaltar. Coloquei as comidas aqui. Eu gosto de usar essa prateleira, a última, que ela é mais estreitinha, já que não tem geralmente tanta comida pra colocar aqui. Então eu gosto de colocar as comidas e fica tudo numa prateleira só. E ali no fundo, acho que dá pra ver daqui, tem saída de ar. Então fica bem perto das comidinhas ali, a saída de ar da geladeira. E a salada crua que eu comentei com vocês que eu ia mostrar é esta daqui, que eu fiz hoje cedo. E aqui tem repolho roxo, repolho branco, cenoura, tomate e cebola roxa. Então eu deixo nesse baldão aqui e vou comendo ao longo dos dias. E eu consigo comer bem assim, eu diria que 3 dias. Com 4 ainda vai, com 5 eu já comi, mas 3 ela ainda tá perfeita. Eu deixo nessa vasilhona aqui e é isso. E aí, para encerrarmos aqui toda essa parte de organização das comidas, né, de execução e organização das comidas, vamos falar sobre armazenamento. Vocês viram aí que eu deixo uma parte das comidas na geladeira. Inclusive, esse foi um ponto que gerou bastante dúvida também no outro vídeo que eu postei, por isso estou explicando aqui com bastante detalhe. Eu costumo deixar uma comida preparada no domingo ou na segunda até sexta-feira, tranquilamente, e eu consumo ao longo da semana e não percebo alteração de cheiro, de sabor, de textura, nada disso. A comida continua maravilhosa, obviamente nada como uma comida recém-saída do fogão, mas em termos de qualidade, nada é prejudicado deixando a comida ao longo da semana na geladeira. Ah, mas eu li que só podem 3 dias. Ah, minha nutricionista falou que eu só devo deixar 3 dias. Ah, eu vi a recomendação que eu só posso deixar X dias. Eu costumo deixar, não vejo problema. Aqui em casa, e aí é válido considerar também a realidade e a dinâmica da casa de cada um. Aqui em casa somos 2 pessoas só. Eu passo o dia todo em casa, Matheus trabalha o dia todo fora. Então a nossa geladeira ela não é aberta com tanta frequência, né? A geladeira fica fechada a maior parte do dia. Além de já sermos só 2 pessoas, né? Então é pouca gente para a dinâmica aqui de funcionamento da casa. A geladeira, como vocês viram aí, ela não é uma geladeira extremamente cheia, então tem espaço para o ar circular. A geladeira se mantém bem climatizada. As comidas ficam pertinho da saída de ar, então elas ficam sob uma temperatura bem baixa. Então assim, na dinâmica aqui de casa funciona super bem. Eu não comeria uma comida que está estragada, né, que está com um aspecto diferente, e faço dessa forma e funciona bem. Existem contextos em que não vai dar certo. Por exemplo, minha mãe já me falou, aqui em casa não funciona, não consigo deixar uma comida por mais de 2, 3 dias na geladeira. A casa dela tem muito mais pessoas, a geladeira é aberta o dia todo, tem criança com muita frequência, a geladeira fica muito cheia porque faz muita comida, sobra bastante comida, guarda em vasilha, abre e fecha. Então é uma dinâmica completamente diferente. Para ela faz mais sentido quando há uma necessidade congelar. Então, se você quer testar, o que eu sugiro é
faz uma pequena quantidade, deixa na geladeira, vê como reage, vê se dá certo e vai vendo se funciona aí pra você. Antes mesmo de confiar aqui 100% no que eu tô falando, testa na casa de vocês. Porque eu fui aos pouquinhos testando e vendo qual era a melhor dinâmica que funcionava aqui. E aí, se vocês não querem deixar na geladeira, congela. E aí minha sugestão é congelar assim que ela foi preparada. Então, aquela carne ali, se eu quiser congelar, assim que ela esfriar, vai pro congelador ainda hoje. Então não deixa na geladeira por alguns dias pra depois congelar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já não esquece de clicar no joinha se você gostou. Comenta muito aqui embaixo o que você achou. Me conta se vocês chegaram aqui no canal pelo vídeo do ano passado de comidas da semana. E já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Me segue no Instagram para ir acompanhando tudo por aqui em tempo real. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Queria muito agradecer por esse 1 ano postando vídeos aqui toda semana e vocês do lado daí assistindo todos os vídeos que eu posto. Então eu sou muito feliz com essa jornada aí que a gente tem construído aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.